E eu gostaria que cada um, inclusive as crianças, por menores que sejam aqui, tenha muita atenção ao que nós vamos olhar na palavra de Deus. E eu peço isso porque nós vamos que têm uma seriedade muito grande para a vida do homem, a vida da mulher, para a vida da humanidade aqui nesse mundo. E por isso eu peço com todo o meu carinho para que cada um de nós, mesmo nós os crentes que aqui estamos, e principalmente você que talvez ainda carrega alguma dúvida em relação à obra da salvação, que tenha todo cuidado em ouvir. Nós sabemos que o inimigo ele é muito astuto e ele vai tentar tirar a sua atenção. Mas observe, eu vou chamar a atenção quando nós formos ler algumas passagens da palavra de Deus para que ele não tenha sucesso nesse aspecto e que você saia aqui desta noite sem nenhuma dúvida, se é que ela ainda está na sua mente, no seu coração, saia sem nenhuma dúvida em relação a esse assunto. Venham comigo, por favor, inicialmente no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 59. E nós vamos ler aqui apenas o versículo 2. Com atenção, nós vamos observar o que a palavra de Deus nos fala aqui nesse versículo. E diz assim, Isaías 59, 2: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. E nós queremos observar essa questão da iniquidade. Iniquidade, essa palavra aqui de Isaías, quando fala iniquidade, são pecados não perdoados. Fazem separação entre o ser humano e Deus. Vamos também, venham comigo agora para o Novo Testamento, Romanos capítulo 3. Carta aos Romanos, capítulo 3. E nós vamos olhar aqui o verso 23. Fala também desse mesmo assunto e diz assim, Romanos 3 e 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. Tem outra tradução que diz: estão destituídos, separados da glória de Deus. Ainda no Novo Testamento, carta aos Colossenses, capítulo 1, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. E nós vamos ler aqui nesse capítulo, no início dessa carta, nós vamos ler os versos 19 e 20. E diz assim: porque aprouve a Deus que nele, aqui está falando a respeito da pessoa do Filho, o primogênito de Deus, Jesus Cristo, nos versos anteriores, fala da excelência dessa pessoa, que é Cristo, e diz: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude,
E no verso 20 diz: e que, havendo feito a paz pelo meio do sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E ainda, a primeira carta de Pedro, apóstolo Pedro, na sua primeira carta, nós vamos olhar aqui no capítulo 1 dessa carta, e vamos ler aqui a partir do verso 28 até o verso 21. E diz assim, a partir do verso 18 até o verso 21. E a palavra de Deus assim diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento ou da vossa maneira vã de viver, do fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Apenas essas 4 partes da palavra de Deus. E o que nós vamos considerar aqui, eu quero que todos tenham o pensamento que nós vamos considerar e lemos essas 4 partes da palavra de Deus, que é aquilo que está plenamente baseado na palavra de Deus. Não são palavras de homem, são palavras da verdade. Aquilo que o Senhor revelou na sua palavra. E eu pedi a atenção de todos, o acompanhamento na leitura inicial e também na leitura de todos os demais versos que eventualmente nós vamos olhar, alguns que aqui estão marcados para nós considerarmos, dado a gravidade que nós temos aqui nesses 2 assuntos. E eu quero que você considere isso. É a gravidade que nós temos nesses 2 assuntos. Primeiro, nós vamos tratar deles, eu creio que todos que acompanharam a leitura já sabem muito bem, já identificaram isso. A primeira coisa que nós vamos identificar aqui é o pecado e a sua gravidade. Ontem, nosso irmão Carlos já tratou desse aspecto. E daqui a pouco, eventualmente, nós vamos voltar naquela leitura de Gênesis capítulo 3. Onde começou, como nosso irmão mesmo citou, começou os problemas. Começou o grande problema da humanidade. E por que nós temos essa gravidade do pecado? Porque a gravidade desse pecado que o homem carrega, que a mulher carrega sobre si, geneticamente pela queda do primeiro homem, ele tem consequências eternas. Você não pode desconsiderar, nós não podemos desconsiderar a gravidade do pecado original, porque a consequência dele vai para a eternidade. Ele perpassa esse mundo e entra para a eternidade. E leva o homem, a mulher, para uma eternidade sem Cristo. O outro assunto que nós vamos considerar, e esse é o que nós vamos dar ênfase, esse é o que nós vamos buscar compreender, é também a grandeza do poder do sangue de Cristo, que nós lemos aqui nessas 4 partes, né, pelo menos 2 partes da palavra de Deus sobre esse assunto.
o poder do sangue de Cristo, que também tem consequência eterna. Ele leva também para a eternidade. E é por isso que nós temos que considerar. E é por isso que nessa noite eu peço toda a atenção de todos para nós considerarmos esse assunto. E se você ainda tem dúvida sobre a sua vida com Cristo, preste muita atenção nesse aspecto. Por quê? O que nós lemos, essas consequências que levam até a eternidade, nesses dois assuntos, é necessário que nós entendamos a preciosidade do poder do sangue de Cristo. Só que para que nós possamos entender essa preciosidade do poder, nós precisamos entender, compreender, tem que ser compreendido também a gravidade do pecado. É a primeira coisa que o homem, a mulher, precisa entender. A gravidade do seu pecado está contigo, está aí. Está correndo nas suas veias. Veio por intermédio do primeiro homem. Não tem como fugir disso. Está no sangue. Está na sua natureza. E quando nós lemos lá, em Romanos capítulo 3, e se perceberam a palavra de Deus, eu dei uma ênfase dizendo, né, porque a palavra enfatiza isso. Todos pecaram. Aqui dentro desse salão, não tem ninguém, em absoluto, nem a criancinha mais jovem aqui. Nós temos um bebê de dias aqui, nesse lugar. Talvez não esteja aqui dentro porque a mãe está tendo seus cuidados. Mas esse bebê, ele já tem nas suas veias o DNA do pecado. Olha quão grave é isso, ainda na sua inocência. Mas o DNA do pecado já está em suas veias, está correndo ali, está no seu corpo. Porque a palavra de Deus diz: todos pecaram. E nós precisamos entender, compreender isso. A questão do sangue do Senhor Jesus Cristo, vou fazer apenas aqui um início, uma observação, e depois nós vamos olhar com detalhe, principalmente para o sangue. Nós vamos ver alguma coisa em relação ao pecado, porque o que nós queremos, o que o Espírito Santo de Deus quer, é que ninguém tenha dúvida qualquer que seja a respeito disso. Para a sua própria justificação, não por seu meio, por intermédio de ti, mas por meio do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Quando nós olhamos falando do sangue, o sangue ele foi requerido por Deus no Antigo Testamento, começando lá no jardim, o nosso irmão citou isso ontem aqui. Ele já foi requerido por Deus lá no jardim. Depois ele vem nos evangelhos, o próprio Senhor Jesus Cristo apresentou o seu sangue, simbolicamente, aos seus discípulos. Ele vai para as cartas apostólicas, e nas cartas está repleto, nós lemos inclusive aqui na carta aos Romanos, Colossenses, 1 Pedro, falando desse poder do sangue de Cristo, e vai até o Apocalipse. João teve a visão daquele como um cordeiro que foi morto, capaz de abrir um livro, desatar seus selos, a Bíblia toda, o livro sagrado de Deus todo, fala do poder do sangue de Cristo. Do seu início até o fim, fala desse poder. Mas nós vamos olhar um pouquinho a respeito dessa gravidade do seu pecado. A primeira coisa que nós temos que observar, e nós vimos ali em Isaías 59, 2 e Romanos 3 e 23, é que esse pecado, iniquidade, como diz ali no livro de Isaías, iniquidade, pecado não perdoado, faz separação entre o homem e Deus. E se você ainda não tem Cristo na sua vida, você está separado de Deus. E isso é grave. Isso é muito grave.
Porque você está separado daquele que é o Criador do mundo. Aquele que tem todo o poder, e você está separado dele. Você está, como Romanos diz, destituído. Tem uma separação. Você não está com Deus. E não adianta. E com toda a autoridade da palavra de Deus, nós falamos isso, não é com a autoridade de homem, é com a autoridade da palavra de Deus. E não adianta você dizer assim, não é verdade, eu estou, não está. A palavra de Deus diz, e nós olhamos em dois lugares, você está separado. O vosso pecado não perdoado, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. E os pecados fazem com que ele não vos ouça. Existe uma separação. Todos os pecados são separados da glória de Deus, da presença de Deus. Existe essa separação. E quem afirma isso é a palavra de Deus. Quando nós olhamos em João capítulo 1, versículo 8, diz que foi dado poder de alguns serem feitos filhos de Deus. Existe aquela máxima no mundo que diz assim: eu também sou filho de Deus. Não é. E quem diz isso com autoridade é a própria palavra de Deus. Porque foi dado um poder de ser feito filho de Deus a quem? Aqueles que creem no seu nome. Nome de quem? Nome de Jesus, Salvador, é o seu nome, Cristo, o escolhido, o Cordeiro de Deus. Então não tem essa de ser filho de Deus, filha de Deus. Você é criatura de Deus, separado de Deus pelo pecado, mas tem o poder, tem a capacidade, não a capacidade humana, obviamente, mas tem o poder pelo poder do sangue de ser feito filho, filha de Deus. Mas para isso necessita crer. Então a primeira coisa da gravidade do pecado é essa separação. A segunda coisa, e apenas duas que nós vamos olhar para esse aspecto, é a morte, que está bem definida e nós vimos aqui. Quando nós olhamos em Romanos capítulo 6, e podemos ler esse versículo também, aqui em Romanos capítulo 6, também no verso 23, diz-nos assim, e prestem bem atenção, a gravidade disso. Porque o salário do pecado é a morte. O pagamento, o preço do seu pecado é morte. Quando lá no jardim, a mulher envolvida por Satanás, nós não vamos ler essa passagem agora, nosso irmão, talvez ontem alguém não tivesse conosco, né? Mas nosso irmão tratou disso. Eva estava lá, a serpente veio, puxou aquela conversa, a enganou, ela tomou do fruto em desobediência a Deus. Tomou do fruto, desobedeceu. E o Senhor tinha dito: olha, de todas as árvores do jardim você pode comer, todas. Mas daquela que é o conhecimento do bem e do mal, essa você não vai comer. A ordem de Deus. E a desobediência, ela tomou e comeu, e diz: e deu ao seu marido, e ele também comeu. Em desobediência a Deus. E Deus, quando disse, ele falou: porque do dia que dele comer, você vai morrer. Essa é a sentença dada por Deus. E tem dois sentidos esse conceito do morrer. Primeiro dele, morte física. No original, quando nós olhamos ali, a palavra é muti-muti. É uma repetição dessa palavra. Você vai morrer fisicamente e você vai morrer espiritualmente. E esse é grave. A morte é grave, ou não? A morte traz tristeza, separação. A morte física é muito grave. Nas nossas famílias, é grave. Mas a morte espiritual é muito grave. Porque a morte física nos separa do nosso corpo, da nossa matéria, obviamente, da nossa família.
Mas a morte espiritual, ela nos separa eternamente de Deus, o Criador. Isso é grave. E o Senhor falou isso para Adão. E há essa separação. Se nós olharmos também, pode até dizer assim: ah, mas isso talvez não seja para todos. E eu vou apenas fazer essa citação para o nosso tempo não alongar tanto. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. O Senhor, falando através das palavras de Ezequiel, falou assim: a alma que pecar, essa morrerá. Não a alma de um ser humano que não pecou sobre a face da terra. Então a morte é universal, tanto a morte física quanto a morte espiritual. Ela é universal. Não espere mesmo passar pela morte física para ver o que vai acontecer depois. Não espere, isso é grave. Porque se você esperar para saber depois, a alma que pecar vai morrer. E se for com seus pecados para a sepultura, você está morto espiritualmente para toda eternidade. Então não espere. A morte física é evidente para todos nós, né? Todos nós. Se o Senhor não vier e arrebatar a sua igreja, até eu vou passar pela morte daqui a um tempo. Ela é evidente. Nós vemos isso. E a morte espiritual é também evidente. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. E aqui, quando a palavra de Deus diz a alma que pecar, essa morrerá, está fazendo referência à alma individual de cada um. Cada um vai tratar com Deus individualmente, diante da sua presença. Por quê? Porque todos nós somos alma. Quando o Senhor soprou na narina do homem, lá na criação, diz que o Senhor soprou na narina do homem o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Você é uma alma vivente. Você tem o DNA do pecado contigo e vai morrer. E qual que é a consequência eterna dessa morte? E isso eu faço questão de nós olharmos na palavra de Deus. Olhem com atenção. O Evangelho de João, capítulo 3. E por que que nós estamos olhando essas passagens na palavra de Deus? Para você ver que está registrado é na palavra de Deus. E aqui em João capítulo 3, nos diz assim, verso 18. Aqui está falando do Filho de Deus, que Deus enviou seu Filho ao mundo, enviou por amor, né? Amou tanto ao mundo que deu o Filho unigênito, e no verso 18 diz assim: quem nele, no Senhor Jesus Cristo, crer, será, quem nele crê não será julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tem outra tradução que fala condenado. Não é só o julgamento, já é condenação. Você já está condenado. E é a palavra de Deus que diz isso. Você já está debaixo de condenação. Você não será condenado, condenada. Você já está debaixo da condenação do pecado. Já existe a separação. É por isso que não pode deixar. É a condição que a palavra de Deus traz como mortos, né? Se nós olharmos outras referências, Efésios capítulo 2, versículo 1, vós que estáveis antes mortos em delitos e pecados. Se nós olharmos também Colossenses capítulo 12, 2 e versículo 13, mortos diante de Deus. E essa é a consequência do pecado. Mas quando nós sabemos disso, e nós vamos passar agora para o nosso segundo e grande assunto, porque esse é grande. O pecado tem consequência eterna. E eu creio que nesses poucos
textos que lemos aqui, deu para todos entenderem que isso é muito grave diante de Deus. E se nós entendemos a gravidade do pecado, nós olhamos agora para, desculpa, a única solução que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, Ele deu em favor do homem para tirar essa gravidade. Vocês vão concordar comigo que é muito amor mesmo, né? Muito amor. Você condenado, separado de Deus, carente da graça de Deus, da sua glória. E Ele mesmo, Deus, Ele reservou uma solução para isso. Que solução? Nosso irmão Alessandro também tratou, né? Deus em nenhum momento ele colocou valor de juízo em qualquer situação que foi. E também no pecado do homem ele não colocou. Chamou o homem e falou: Adão, o que você fez? Desobedeceu a minha voz, comeu do fruto? É, né? A mulher que o senhor me deu, ela me deu, eu comi. Eximindo da culpa. E Deus, no seu grande amor, ele deu a solução para isso. E qual foi a solução? O poder do precioso sangue do seu próprio filho. E eu quero que nós olhemos agora, porque nós vamos olhar para esse poder. Esse poder que Deus deu através do sangue. O sangue, e nós vamos entender um pouco por que que Deus, ele requereu o sangue. Desde o início da palavra de Deus, desde o início, desde Gênesis capítulo 3, vamos pelo menos olhar aqui, nosso irmão ontem já fez essa leitura, mas eu sei que talvez algumas das pessoas que estão conosco, e principalmente aqueles que talvez tenham dúvidas sobre esse assunto, não estivessem aqui, então se faz necessário que nós leiamos aqui no capítulo 3. Deixa eu só acompanhar aqui o meu tempo, para não ser exagerado, né? No tempo. O tempo também nos importa. Aqui, quando nós olhamos no capítulo 3, a queda do homem, a queda do ser humano, a queda do primeiro casal, e nós vamos ler pelo menos aqui alguns versículos, vamos ler a partir do versículo 1 desse capítulo, e diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ou vocês não podem comer das árvores, né? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A mulher tinha consciência da morte, e o homem também. Ela falou isso para Satanás, para que não morrais. A astúcia de Satanás diz assim, verso 4: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. E para aqueles que estão conosco, Satanás está colocando na sua mente: é certo que isso não é totalmente verdade, não é bem assim. Cuidado, isso é grave, porque ele está aí na sua mente falando: é certo que não é assim. Mas a palavra de Deus diz: é assim, é desse jeito mesmo. Tá? Porque Deus, versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, deu também ao seu marido e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram para si cintas, vestimentas. A tentativa do homem de resolver o problema. Continuando, no verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava
No jardim, à viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, estive medo, escondi. O homem falou assim: Agora que eu vou morrer. A hora que eu encontrar o Senhor, eu vou morrer. Não? Já tinha culpa, tinha o pecado, tinha a desobediência. Verso 11. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem: A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor à mulher: O que é que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, eu comi. E aqui começou a origem do pecado, o pecado que está aí correndo nas suas veias, a desobediência da palavra de Deus. Agora nós vamos saltar aqui para o verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Sabe o que que nós temos nesse verso 21? Primeiro que na leitura inicial que nós fizemos, para contextualizar, o homem e a mulher pecaram por desobediência a Deus. Tentaram ainda resolver o problema. Fizeram cintas, roupas, vestimentas para si com folha, mas continuaram escondidos. Estavam separados da presença de Deus. Eles sabiam disso. Depois, para resolver esse problema, a palavra de Deus diz que o Senhor fez vestimenta de pele de um animal. E para isso o sangue foi derramado. O Senhor teve que imolar um animal. E nesse momento já está referenciando ao Cordeiro de Deus. O sangue tem que ser derramado. E quando nós olhamos em outras passagens da palavra de Deus, e eu apenas vou citar, eventualmente nós podemos ler alguma coisa a respeito disso, mas quando nós vamos para o capítulo 4 de Gênesis, nós temos a história dos primeiros homens sobre a terra, nascido de mulher, nascido com a gênese do pecado. Dois irmãos, Caim e Abel. E esses dois irmãos, eles foram ofertar ao Senhor. E diz lá no versículo 4 que Abel trouxe das primícias do rebanho. E o Senhor se agradou do sacrifício, enquanto Caim trouxe do fruto da terra, sem derramar sangue. E o Senhor não agradou-se da oferta de Caim, mas agradou-se da oferta de Abel, porque ele derramou sangue. Aquele animal, para ser entregue ao Senhor, o sangue teve que ser vertido, teve que ser derramado sobre a terra. Depois, nós olhamos para os dias de Noé. Houve o dilúvio sobre a terra, e depois que passou o dilúvio, que aquela arca assentou-se sobre a terra, diz a palavra de Deus, lá em Gênesis 8 e versículo 20, diz que Noé pegou dos animais limpos e ofereceu sacrifícios e holocausto ao Senhor, derramou sangue. E o Senhor aspirou o cheiro suave, se agradou do sacrifício, mas sangue teve que ser derramado. Depois nós olhamos para Abrão, Gênesis 22. O Senhor tinha prometido a Abrão que ele herdaria aquela terra, que daria a ele um filho. Esse filho seria uma grande nação, e nessa nação seriam benditas todas as famílias, dizendo a Abrão que na sua descendência viria o Salvador, o Messias, o escolhido. E um dia o Senhor falou assim: Abrão, pega seu filho, seu único filho, o seu primogênito, vai a um lugar que eu vou te mostrar. E lá oferece ele em sacrifício. Abraão pegou seu filho. Será que nós teríamos coragem? Fé bastante.
pegou o seu filho, seguiram um caminho de 3 dias, saiu de madrugada, sendo questionado pelo filho: pai, tem lenha, tem cutelo, tem fogo, cadê o animal para o holocausto? Isaac sabia que precisava derramar sangue. Colocou seu filho sobre a lenha, atou, né, maniatou, amarrou seus pés e mãos. Levantou o cutelo para derramar sangue, numa simbologia da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Veio uma voz do céu e falou assim: Abraão, não faz isso. Agora eu sei que você teme a Deus. Olhou, viu um animal, amarrado pelas pontas num arbusto. Derramou o sangue do animal e ofereceu em sacrifício. Sangue requerido. Uma figura já de um futuro, onde o sangue seria derramado. Depois nós temos na Páscoa, eu só não estou lendo essas referências, senão nosso tempo fica muito longo. E não queremos isso. Mas depois você pode ler essas referências. Nós chegamos quando os israelitas estavam ali escravizados no Egito. O Senhor estabeleceu naquela última praga, falando: hoje eu vou passar pela terra do Egito, vou julgar o Egito, tirando a vida de cada primogênito em cada casa. Mas deu uma ordem, falou assim: pega um animal escolhido, um animal para cada família, imola esse animal, derrama sangue. Pega esse sangue, passa nos umbrais da porta, né? Nos portais. Falou: eu vou vir à noite, passar pela terra do Egito, vendo eu o sangue. Vou passar de largo, e não haverá morte dentro dessa casa. Sangue, querido. E por fim, outra referência no Monte Sinai. Quando Moisés foi consagrar ali o povo, imolou o sacrifício, imolou o animal, aspergiu o sangue sobre as coisas sagradas. E diz ali, aspergiu também sobre o povo. O sangue sendo requerido. Então nós vemos, desde o Éden, onde Deus derramou o sangue, até o Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, Deus requereu o sangue. Venham comigo para Mateus 26. Evangelho de Mateus. E como eu disse no início, preste atenção. Até mesmo você que eventualmente não esteja com a sua Bíblia. Aqui em Mateus 26, o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, a partir do verso 26, quando estabeleceu a ceia do Senhor, o Filho de Deus, antes de ir à cruz, antes de ir à morte, ele mesmo, e ficou registrado por Mateus, também por Marcos, por Lucas, ele diz assim, e também lá no livro de Coríntios, né, primeira carta a Coríntios, enquanto comiam, verso 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo. E a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O próprio Filho de Deus apresentou simbolicamente aquele fruto da vide, esmagado dentro daquela taça: foi: esse é meu sangue, que vai ser derramado em favor de muitos. Por que não de todos, se todos pecaram? Porque a obra de Cristo, ela foi feita para todos os pecadores. Deus é tão gracioso, misericordioso, e diz a palavra de Deus que ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca e que todos venham ao arrependimento. Mas o Senhor já disse isso, derramado por muitos, porque muitos vão desconsiderar esse assunto tão grave.
E talvez aqui nessa noite saiam pessoas desse salão, desse recinto, ainda desconsiderando essa gravidade desse sangue derramado ali na cruz. E eu preciso dizer, meu amigo, minha amiga, se você não está ainda redimido pelo precioso sangue de Cristo, você está condenado eternamente. Você está debaixo de uma condenação muito grave. E se me perguntar por quanto tempo, é eterno. O que é eterno? É eterno. Não dá para me te explicar. É eternidade. A palavra de Deus diz: é eterno. É algo sem fim, infinito. Imagine, eu gostaria que você pensasse, considerasse na sua mente. Imagine você sofrendo a separação eterna de Deus, num lugar de sofrimento e de tormento para toda a eternidade. Ou seja, desculpa te dizer, não vai ter fim. Nunca. Não vai acabar. Por qualquer coisa que você faça, o sofrimento será eterno. Mas Deus, ele deu essa solução, derramando esse sangue. Por quê? O Senhor derramou o seu sangue para a salvação de todo aquele que crê. Eu gostaria de rapidamente olhar apenas 5 aspectos aqui que o poder desse sangue precioso, eu tenho dado ênfase nisso, dizer o poder do sangue precioso do Cordeiro de Deus. Porque é um grande poder. É um poder que hoje, se toda a humanidade, mais de 8 bilhões de seres humanos, se dobrassem à obra desse sangue derramado, Deus salvaria todo esse mundo. Não alguns. A salvação seria para todos. Olha que poder que tem nesse sangue. O que esse poder pode fazer com a humanidade? O que esse poder pode fazer com você nessa noite? É o poder desse sangue de Cristo. Mas talvez você pode até dizer assim: não, mas não é assim que eu aprendi dos meus pais. Talvez até porque, né, alguns princípios religiosos dizem, não, se ele morreu na cruz, se ele derramou sangue na cruz, então ele derramou, está resolvido o problema. Todos estão salvos. Isso é um engano do pecado, um engano de Satanás para enganar a humanidade. Não, Jesus morreu na cruz, derramou o sangue, então você está debaixo desse sangue, você está salvo. Não. E por que nós podemos afirmar isso em relação à palavra de Deus? Vejam que nós olhamos algumas, ou pelo menos citamos algumas passagens da palavra de Deus, em todas elas tinha ação do homem. Todas elas teve ação do homem. Abel derramou o sangue do animal. Abraão teve que derramar o sangue do animal. Noé derramou o sangue do animal, teve que ter aquela ação, a ação própria do homem. E isso não é uma verdade, isso é um engano de Satanás. Você precisa fazer uma ação. E qual é essa ação? O que o ser humano tem que fazer? Primeira coisa é compreender. Compreender a gravidade do pecado. Por quê? Ele vai para a eternidade. Ele te leva para uma condenação eterna, separação eterna de Deus. Você tem que compreender isso. Reconhecer que você está debaixo dessa condição de pecado. Segundo aspecto, arrepender. Arrependimento. Se eu reconheço que eu tenho essa gênese no meu sangue, eu preciso de um Salvador, de um que me resgate, eu preciso de arrependimento. Não é tão simples assim. Eu dizer, então está tudo certo, Jesus morreu, está tudo certo. Não, você precisa de se humilhar diante dele. E com humilhação falar, Senhor, eu sou pecador. O que Deus queria de Adão e de Eva, falar assim, Senhor, pecamos. Estamos perdidos. Não nos mate. Nos dá uma solução. É isso que o Senhor quer. De cada pecador, eu preciso do Senhor, eu preciso. Eu tenho que estar debaixo do poder desse sangue. Então, arrependimento.
Pois aceitar, aceitação. Aceitar o quê? A obra de Cristo. É por isso que nós, quando falamos a respeito da salvação, fala: aceite Cristo hoje. Aceitar como? Receba a obra que ele te fez. Receba para si. Tome propriedade disso. Eu um dia na minha vida eu fiz isso. Reconheci. Senhor, eu estou perdido. É muito grave. Eu estou indo para o inferno. Eu aceito essa obra. Eu tomei posse disso. E naquele dia o Senhor me salvou. Olha, que poder. Me limpou. E por fim, confessar. Confessar. Porque se com a tua boca confessares, existe uma necessidade de confissão. Eu preciso confessar. Confessar a Jesus Cristo. E se você fizer essas 4 coisas essa noite, saia daqui tranquilo. Sabe por quê? Porque a consequência eterna do pecado não te acompanhará dessa porta para fora. Não mesmo. Porque ele tem o poder de te salvar. Então, nós vamos olhar rapidamente apenas 5 coisas que esse poder desse sangue precioso, ele resulta na vida do pecador arrependido, e é o que nós queremos que aconteça, se porventura, né, tem conosco pessoas que ainda têm qualquer dúvida a esse respeito. A primeira coisa que nós temos é redenção. Redenção. O poder do sangue de Cristo dá redenção. Ah, mas o que é isso? O que é esse aspecto de redenção? É muito simples. Vamos para 1 Pedro, novamente, 1 Pedro capítulo 1. Nós já observamos aqui, mas eu gostaria que novamente, com atenção, nós olhássemos para isso, e nós lemos ali, né? Mas nunca é demais nós olharmos além. E olha só o que é que aqui em 1 Pedro diz, onde nós lemos no verso 28. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como a prata ou ouro que fostes resgatados. Resgatados. E depois no verso 19, fala, mais pelo precioso sangue de Cristo. O que quer dizer essa palavra redenção? O que significa? É ser comprado de volta. Esse é o sentido original da palavra. Ser adquirido de volta. Eu tenho uma dívida, um débito. Esse débito é com Deus. Esse débito me faz separação, que é o meu pecado não perdoado, que nós vimos lá no livro de Isaías. E essa minha dívida me separa de Deus. E aí vem o filho dele, que derramou seu sangue na cruz, e ele me compra de volta. Compra com o quê? Com sangue. O sangue que ele derramou. Ele me faz esse resgate. Ele nos dá essa capacidade. Capítulo 2 aqui de Pedro também, de 1 Pedro. Vamos para o verso 24. 1 Pedro 2, agora verso 24. Prestem atenção também nessa leitura que a palavra de Deus nos revela. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos em pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas ou feridas, nós fomos sarados. Olha como o Senhor nos resgatou. Olha como o Senhor quer te resgatar. Ele pegou sobre o seu próprio ombro a responsabilidade do preço e falou: Pai, eu compro de volta. Ah, mas como? Com meu sangue, com meu sofrimento, com as minhas feridas. Eu pago o resgate. E ele comprou esse resgate novamente para si. Segundo aspecto, reconciliação. Reconciliação. Lembra que nós estamos separados de Deus, né? O pecado do homem faz separação entre Deus e os homens. Se nós olharmos em Colossenses, carta de Paulo a Colossenses, capítulo 1,
E aqui nós vamos ler, vamos ler a partir do verso 19 apenas, e diz assim, Colossenses 1,19, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Isso é reconciliação. O Senhor na cruz, e prestem atenção aqui que fala o sangue da sua cruz. O sangue foi derramado. Ele derramou sangue na cruz. E ele fez essa reconciliação, retornou-nos a paz com Deus. Removeu a separação, restaurou o relacionamento. Mas tem um detalhe interessante, eu gostaria apenas de fazer aqui uma analogia, uma comparação. Em todo relacionamento, quando há separação, para ter reconciliação, só acontece de uma forma. A primeira coisa é reconhecer o erro. Tá? Qualquer relacionamento. Pode ser um relacionamento humano de qualquer forma, um relacionamento conjugal. Teve o erro, houve a separação, a primeira coisa, quem errou tem que reconhecer. E chegar e falar assim, vou fazer uma analogia ao casamento, tá? Assim, amor, eu errei. Eu tenho que reconhecer, eu errei. Isso causou a nossa ruptura. E depois de assumir esse erro, é necessário que tenha pedido de perdão. Agora eu quero que você me perdoe. Eu errei, mas eu preciso de perdão. No relacionamento com Deus não é diferente. A reconciliação, o Senhor estabeleceu a paz. Mas não é simplesmente pelo fato do sangue da sua cruz que a paz está estabelecida e pronto, eu não preciso fazer nada. Eu preciso reconhecer o erro. Falar, Senhor, eu tenho o gênio do pecado na minha vida, eu estou errado diante de ti. Eu preciso de perdão. Perdoa o meu pecado. E ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Olha como a palavra de Deus, ela nos reestabelece isso, né? Terceiro ponto, eu estou sendo um pouquinho mais acelerado aqui, espero que todos tenham compreensão, senão depois nós temos o tempo que for necessário para falarmos sobre esse assunto, não somente eu, mas muitos irmãos aqui nesse lugar e também irmãs, pode te esclarecer muito mais a respeito. Mas terceiro ponto, nós temos justificação. Romanos capítulo 5, carta de Paulo aos Romanos, voltando aqui a essa carta, no capítulo 5, justificação. Vamos ler aqui versículo 8, apenas versículo 9. Diz assim, Romanos 5 e 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lembre que para morrer tem que perder sangue. Morreu por nós. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos pelo sangue, por ele, pela obra de Cristo, salvos da ira de Deus. A justificação, e o que é o significado de justificação? É ser declarado justo diante de Deus. E só há uma forma de você ser declarado justo diante de Deus, através do poder do precioso sangue de Cristo. Não adianta você pensar que depois da sua morte, e quando você chegar na presença de Deus, você vai conseguir se justificar por si mesmo. Porque Eva, Adão, tentaram se justificar. E não foi possível. Deram as suas desculpas. Mas diante de Deus, o Criador, ele vai falar assim: não, não, apartai-vos de mim. Não vos conheço. Não há justificação. Para ter justificação, é chegar na presença de Deus e ele ver o sangue. Olha lá, esse recebeu. Esse foi justificado pelo sangue do meu filho, derramado na cruz.
E por fim, já indo para o nosso encerramento aqui, apenas mais duas, Hebreus capítulo 13. Hebreus 13. E nós vamos ler o versículo 12. Hebreus 13, 12 nos diz: por isso foi também Jesus, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Justificação é ser separado para Deus. Aqui é onde tem o poder de ser feito filho e filha de Deus. Esse conceito da santificação, o que era santo no passado, na época do povo de Israel, na época dos sacrifícios no deserto, o que era santificado era separado para Deus. Por meio do poder do sangue de Cristo, nós somos separados. É por isso que a igreja chama eclesia. Povo separado. E não somos nós que somos arrogantes e falamos isso, não. Isso é o poder da palavra de Deus. Fala, a igreja é um povo separado através do sangue. Não é por mérito nosso, não é por força nossa, não. Nós somos separados. E aqui nesse lugar tem muitos separadas e separados para Deus, santificados. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, quando escrevendo às igrejas, falava assim: aos santos que estão na igreja em tal lugar, nesse outro lugar. Por quê? Porque a santificação é ser separado. E você não quer ser separado para Deus? Ou você quer continuar sendo separado de Deus? Olha a gravidade disso. Ou você é separado para Deus por meio do sangue de Cristo, ou você é separado eternamente de Deus por causa da gravidade do pecado. Isso é grave. Considere isso. Eu dou graças a Deus por um dia ele ter me separado para Deus, me santificado para Deus. 1 João, um pouco adiante, 1 João, também no capítulo 1. E aqui nós temos essa referência aqui errado. Versículo 1, capítulo 1 e versículo 7. E aqui nós temos, falando também que Deus é luz, falando do pecado e da confissão e do perdão de pecado, o versículo 7 diz assim: se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o que nós queremos está no final desse versículo, e diz assim: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E esse é o último aspecto que nós queremos considerar do que o poder desse precioso sangue de Cristo faz com o pecador arrependido: purificação. Sabe o que é purificar? Aqui eu quero comentar um pouquinho a respeito do sangue. É claro que eu não tenho nenhuma capacidade técnica para isso. Irmãos aí que são da saúde, né, médicos, enfermeiros e outros, têm muito mais capacidade do que eu. Então, se eu falar qualquer coisa que não seja aquilo, mas eu vou falar dentro do conhecimento natural. O sangue. O sangue. E aqui está, e eu quero, finalizando essas considerações,
Por que que Deus requereu o sangue desde o início? Porque há razões para tudo aquilo que Deus fez. Quando nós olhamos para o sangue, ele é necessário para a vida, e muito necessário para a vida. Levítico capítulo 17, nós vamos ler mais esse trecho aqui. Indo lá para Levítico 17, vamos olhar aqui, versículo 10. Eu gostaria que você prestasse muita atenção também nesse aspecto, mesmo aqui sendo um aspecto da lei, mas está relacionado ao sangue e numa proibição eterna que Deus deu, não é só debaixo da lei, mas uma proibição que o Senhor deu ao seu povo no passado, e essa se estende a nós também, a proibição do comer o sangue. Tem pessoas que têm essa prática, né? Por que que não pode? Deus falou que isso aqui era uma aliança eterna a respeito disso. Quando nós lemos aqui versículo 10 até o versículo 12 desse capítulo, diz assim: qualquer homem da casa de Israel, eu estou lendo Levítico 17 e 10. Qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Por quê? O Senhor explica. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é sangue, e fará expiação em virtude da vida. Verso 12: porquanto tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar um animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e cobrirá este com pó. Deus, na sua grandeza, ele requereu o sangue desde o início, porque a vida está no sangue. E aqui ele está revelando a mim e a você que um dia, lá no Calvário, fora das portas de Jerusalém, o seu filho, aquele que o João Batista, viu Jesus vindo e falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro. Aquele é o Cordeiro, não é um. No passado tinha que imolar um cordeiro para expiação de pecado. Mas João viu e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que Deus assim o requereu. E quando nós olhamos para o sangue, provando que o sangue é vida, eu fiz apenas algumas observações, e eu falei dos profissionais da saúde, né? Isso prova que a vida está no sangue. A primeira coisa, cerca de 8% do peso corporal é sangue. Pouca coisa, né? Não é muita coisa, não. 8% do nosso peso, 8% do meu peso é pouca coisa, mesmo. E é ele que dá vida. É ele que promove a vida. Qualquer um de nós, se tiver uma hemorragia, em poucos instantes, a nossa vida vai. Acabou. Vai morrer. O sangue que corre nas nossas veias tem várias funcionalidades aí. Mas levar nutriente, levar oxigênio, manter a temperatura corporal, está nos mantendo com vida. Quando nós temos um ferimento, o sangue age imediatamente e as células capazes de fazer cicatrização vai resolver aquele problema rapidinho para que não haja mais derramamento de sangue, para nos manter com vida. Se precisa da ação de um remédio, mesmo que seja para dor de cabeça, vai para a corrente sanguínea, daqui a pouco, passou a minha dor de cabeça, foi para o sangue.
Se nós precisamos de um tratamento, quimioterapia e outros tratamentos mais, o sangue. É por isso que Deus, ele quis mostrar, sem derramamento de sangue não há como ter remissão de pecado. Meu prezado aqui conosco nesta noite, minha prezada aqui, principalmente agora falando para aqueles que eventualmente ainda não têm a certeza ou não se entregaram, não receberam por graça essa obra do derramamento do sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, na cruz. Eu gostaria de dizer que você está numa situação muito grave mesmo, porque existe uma condição que vai te acompanhar para a vida eterna. E o seu arrependimento tardio vai te custar muito caro. Considere isso. Porque tudo na palavra de Deus, do início da palavra de Deus até o final, gira em torno do sangue daquele que derramou ali na cruz. E o Senhor Jesus Cristo, quando derramou seu sangue ali, e a palavra de Deus comprova isso. No jardim ele suou gotas de sangue, tinha sangue nele, na sua humanidade. Não tinha sangue com a genética do pecado, por isso que ele era filho de Deus, não do homem, da mulher. Sangue puro. Podemos dizer com toda a reverência ao Senhor, sangue mais do que universal. Porque é o sangue que limpa, purifica, justifica, que redime todo e qualquer pecador em toda a nação desse mundo. Ele é capaz de redimir qualquer pessoa, em qualquer lugar. Mas ali ele foi derramado. E quando foram à cruz, olharam para o Senhor e viu que ele já estava morto, o soldado furou o lado, saiu sangue e água. O seu corpo foi esvaziado desse sangue que ali na cruz ele derramou. E eu quero que você considere nessa noite a necessidade desse sangue na sua vida para a sua salvação. A nós, irmãos e irmãs, que já cremos no Senhor Jesus Cristo, eu gostaria, mesmo sendo uma mensagem do Evangelho, trazer uma reflexão para nós. Que nós devemos honrar, sermos agradecidos. Hoje pela manhã nós tomamos simbolicamente do cálice, do sangue do Senhor Jesus Cristo, e que nós sejamos agradecidos a Ele pelo precioso sangue de Cristo. Por quê? O efeito eterno do pecado não está mais sobre nós. A gravidade do pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Isso foi resolvido. O efeito eterno que nós temos agora é a redenção através do sangue. Quando nós chegarmos e nos apresentarmos diante de Deus, Ele vai dizer assim: vinde bendito, bendita de meu Pai. Recebe por herança, vê o sangue, vê a aceitação, vê o arrependimento. Isso é motivo de nós honrarmos esse sangue, honrarmos em obediência, honrarmos em sempre lembrarmos da pessoa de Jesus Cristo e sermos agradecidos. Obrigado, Senhor, pelo seu precioso sangue derramado, que me deu o poder de ser feito filha de Deus. E por último, nós convidamos, com toda a autoridade da palavra de Deus, agradecendo já aquelas que prestaram atenção a esta nossa exposição. Nós te convidamos, aceite Cristo, aceite a obra de Cristo, aceite Ele como seu Salvador e tenha certeza que a condenação, o efeito eterno do pecado não te acompanhará mais, mas a alegria
o gozo da redenção, da salvação, da reconciliação com Deus, e você poder sair dessa porta para fora e chegar em qualquer pessoa e falar assim: a partir de hoje, eu sou filho, filha de Deus, porque eu fui lavado, purificado, lavada, purificada pelo sangue de Cristo, precioso sangue de Cristo derramado ali na cruz. Amém. Ainda vamos cantar antes de orarmos com o nosso irmão Fábio Augusto, da seleção de coros 588. 588. Há uma fonte carmesim que meu Jesus abriu na cruz, morrendo ali por mim. Minha alma redimiu. Que todos possamos cantar com sinceridade, principalmente as palavras do coro, né? Eu creio sim, eu creio sim. 588.
Vamos nos colocar de pé enquanto oramos ao Senhor. Nosso Santíssimo Deus e Pai, Senhor nosso, nós damos-te graças, Senhor, pois à noite desse dia temos ouvido falar do teu poder, o teu poder que é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação para todos aqueles que creem no seu nome, para a salvação e perdão dos seus pecados. Senhor, nós nos admiramos ao contemplarmos a tua obra, ao contemplarmos a obra do teu amado. Tu que preparaste, Senhor, desde o princípio todas as coisas, para que no momento oportuno tu pudesses preparar um sacrifício perfeito, um sacrifício, Senhor, pelo qual tu achastes agradável aos teus olhos, o sacrifício do teu amado Filho, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor, porque esta obra é uma obra eterna. Esta obra é uma obra maravilhosa. É uma obra que nos traz salvação e perdão dos nossos pecados. Mas, Senhor, nós nos prostramos aos teus pés, porque este evangelho eterno, ele pode buscar e salvar a todos aqueles que se achegam diante dos pés do teu amado Filho, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É um evangelho capaz de quebrar as correntes do elo do pecado. É capaz de nos restaurar e nos dar de novo uma vida para contigo, Senhor. E nós louvamos, Pai querido, porque a tua palavra, na noite deste dia, ela foi aberta, ela foi lida e ela foi explicada. E o sangue de Cristo foi anunciado. E por isso nós queremos te louvar, Senhor, porque é nesse sangue que nós estamos confiados. É nesse sangue, Senhor, que nós alcançamos a redenção, a reconciliação, a justificação e a purificação dos nossos pecados. É precioso demais, Senhor, porque tu olhastes para nós, seres humanos perdidos e pecadores, e estendestes a tua mão, a mão do teu amado Filho, para nos salvar e nos perdoar. E nós pedimos, Senhor, que nesta noite, se há alguém que tem os seus olhos ainda entenebrecidos no seu entendimento, que através do teu Santo Espírito, pelo poder de Deus, possam ser abertos, para que conheçam a doçura de Cristo, para que conheçam o precioso sangue de Cristo Jesus, que é capaz de salvar. Porque Ele é aquele que está à tua destra, que foi morto, mas está vivo, e que tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno. Tudo isso, Senhor, nós confiamos em tuas mãos, confiados no teu Santo Espírito, que hás de abrir todos os entendimentos, para que assim, Senhor, possam crer em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós agradecemos por esta reunião e pela tua boa palavra, pelo teu santo evangelho, que assim foi anunciado. Despeça-nos, Senhor, em paz. E tudo isso nós damos-te graças no nome do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nossa reunião desta noite está encerrada. A próxima amanhã, às 19 horas. E todos estão em liberdade para sair.